A gente já começa a Notícia da Manhã falando sobre o principal assunto desta quarta-feira em todo o país, que foi a votação lá na Câmara dos Deputados da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e também contra os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Eu já vou chamar o Elivaldo Barbosa, hoje entrando já no começo aqui do Notícia da Manhã. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, tudo bem, Elivaldo? Tudo bem, tranquilo. O governo já esperava essa vitória, o placar foi menor do que o da primeira denúncia no dia 2 de agosto. Mas, com tranquilidade, passou arquivando mais esse pedido de investigação enviado pela PGR. O fato é que o presidente Michel Temer se confirmou no cargo, garantindo, então, a estabilidade, ainda que momentânea, mas uma estabilidade importante, a governabilidade que ele precisa para conduzir o país num momento difícil, sobretudo com o desafio das reformas que são necessárias neste momento. Pois é, as reformas. A gente daqui a pouco vai falar sobre esse próximo passo, do governo federal, que é justamente colocar agora em pauta na Câmara dos Deputados as reformas pendentes desde o começo do ano que o governo faz questão de votar, como, por exemplo, a da Previdência. Mas vamos ao vivo, porque o Délio Rocha acompanhou essa sessão que terminou ontem por volta das 10 horas da noite, acompanhou tudo de perto. O deputado Rodrigo Maia, Délio, foi um carrasco no tempo e os deputados que tinham 12 segundos apenas, 15 segundos apenas para votar, declarar o seu voto, se seriam favoráveis ou não ao relatório que foi elaborado pelo deputado Bonifácio de Andrade na Comissão de Constituição e Justiça. Délio, um ótimo dia para você. Olá, Nádia Rodrigues, Elivaldo Barbosa, bom dia para vocês, bom dia a todos os piauienses. Mesmo com o presidente Rodrigo Maia controlando o tempo, a sessão foi longa, durou mais de 12 horas. E no final, o resultado favoreceu o presidente Michel Temer, que agora só vai responder à justiça depois que deixar o Palácio do Planalto em 2019. E até lá, essa denúncia vai ficar hibernando no Supremo Tribunal Federal. A oposição foi derrotada, no plenário da Câmara, mas o resultado não deixou os parlamentares decepcionados. Vamos conferir na reportagem. Ainda pela manhã, enquanto os parlamentares da base governista usavam a tribuna para defender Michel Temer, a oposição fazia uma manifestação do lado de fora do plenário. O dia foi avançando e a dúvida girava em torno da possibilidade de ter ou não quórum para a votação. Uma dúvida que foi superada após as 16 horas, quando 342 deputados registraram presença no plenário, um número exigido pelo regimento interno da Câmara para validar a votação. A primeira batalha tinha sido vencida pelo governo, mas a oposição oferecia novos desafios. E a estratégia era escalar o máximo de deputados para usar a tribuna. De discurso em discurso, a sessão ia sendo estendida ao mesmo tempo que a oposição mandava seu recado, sempre com duras críticas ao presidente. Ainda faltava a votação, e o momento mais esperado começou pouco depois das 19 horas. De um em um, os deputados foram revelando o voto e justificando a decisão. O resultado que deu vitória ao governo já era esperado, mas o placar de 251 votos a 233 revelou uma diferença menor do que a contabilidade do Planalto previa. O governo Temer, nessa votação, não alcança a maioria que ele pretendia, portanto, vai diminuindo a governabilidade, diminuindo a condição de votar e aprovar matérias polêmicas como Previdência, como as privatizações. A oposição sai mais unida para combater, para fazer oposição, para denunciar as políticas que o governo Temer realiza em nosso país. Eu penso que o governo deve agora reunir em torno desses deputados e construir em cima deles, em cima desta união, desses deputados que tiveram coragem, que tiveram determinação, que acreditam no governo, construir essa base e a partir daí construir o futuro. O presidente sai vitorioso e o país aliviado. Ninguém suporta mais essa expectativa que se cria para tentar desestabilizar um governo. O que a gente vê é a economia querendo crescer, os números favoráveis e a gente aqui atrapalhando. O governo é um cadáver sepulcro, o governo acabou. O governo não tem condição de conduzir mais nada nessa casa, não tem mais força, já não tinha nenhuma força moral e agora não tem nenhuma força política. Então, o que nós temos hoje
é um Brasil à deriva, um Brasil que está sendo praticamente entregue aos interesses internacionais. Em entrevista coletiva após a votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pontuou os próximos desafios da casa no sentido de contribuir para a superação da crise brasileira. O maior programa de transferência de renda que o Brasil tem é a Previdência, dos pobres para os ricos, principalmente do serviço público. É por isso que a gente insiste sempre, e às vezes os deputados não entendem, da importância que tem a gente reformar a Previdência para acabar com os privilégios. Eu acho que a gente não pode fugir dessa agenda, a gente tem que ter coragem de continuar discutindo com todo o desgaste, com toda a incompreensão que muitas vezes a sociedade tem em relação a esse tema. Agora a Câmara também, ela tem outras agendas que elas são importantes. A gente começou na semana passada, criamos um grupo de trabalho, uma comissão de juristas comandada pelo ministro do Supremo, Alexandre Moraes. Nós entendemos a urgência do tema de segurança, não apenas no meu estado, no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Agora nós temos que pensar de forma mais ampla. O Brasil, como todo mundo sabe, nós vivemos aí talvez a crise econômica mais profunda nos últimos 4, 5 anos. Voltaram para a pobreza no Brasil quase 3 milhões de brasileiros. E a gente precisa ter um foco também nas políticas sociais. O Brasil precisa entender de que forma que todas essas reformas econômicas elas vão beneficiar a sociedade. A gente sabe que vão, porque a gente vai recuperar a economia e vai gerar emprego. Nádia Rodrigues e Elivaldo Barbosa, o presidente Michel Temer venceu, mas não convenceu. Os 251 votos favoráveis a ele ontem não são suficientes para aprovar, por exemplo, projeto de lei complementar. Isso sem falar em propostas de emenda à Constituição que exigem um quórum ainda maior de 308 votos. Agora a gente vai esperar o que vai acontecer depois dessa votação, mas eu queria saber do Elivaldo Barbosa o que essa redução na votação do presidente pode representar daqui para frente. Olha, inclusive porque foram, na primeira denúncia, foram 263, ontem 251, são 12 votos a menos. Mas não é só isso, né, Elivaldo? A leitura é bem mais ampla do que essa. Nádia, o fato é que o presidente Temer conseguiu o que ele pretendia. E essa diferença de 12 votos, a menos em relação à primeira votação, desses 12 votos, 6, digamos assim, representaram acréscimos na bancada de oposição. Então, no geral, representa pouca coisa, meu caro Délio, pouca coisa. O fato é que nesse quesito aí de denúncia, o presidente Temer se saiu bem nas duas. Foram duas situações bem favoráveis. Então, aí do aspecto político é quase nada. 12 votos em relação ao 513, o universo desses 513 é quase nada. Agora, é claro que a relação com o parlamento exige sempre uma atenção redobrada, uma atenção muito cuidadosa, e isso, sobretudo agora, para as reformas, como você falou muito bem, é um quórum mais elevado que vai exigir uma articulação ainda mais afinada do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, com as duas casas, a Câmara e o Senado. Bom, quem saiu bem fortalecido disso tudo, desse processo todo, foi o deputado Rodrigo Maia, né, que ontem, com mão de ferro, comandou essa sessão. Mas já depois você vê aí na entrevista coletiva já falando sobre as pautas seguintes da Câmara dos Deputados, inclusive falando sobre as reformas, e o que se percebe, Délio e Elivaldo, é que Rodrigo Maia terá, sim, um pouco o presidente Michel Temer ali na mão. O presidente que ontem passou mal por volta de 1h da tarde, pensou-se até em não reabrir a segunda sessão ontem para a votação dos deputados, imaginando que poderia ser um problema mais grave, mas foi um problema relacionado ao trato urinário. O presidente precisou fazer um procedimento, está bem, né? A próstata está aumentada, ele sofre de hiperplasia prostática, que é uma doença comum depois de 70 anos, ele tem 77. Depois de 7 horas no hospital, foi para casa ontem, disse que está inteiro. Mas sobre o deputado Rodrigo Maia, não é, Délio, ele se fortalece bem a partir de agora no comando da Câmara dos Deputados e para manobrar toda essa pauta do governo na Câmara. Nádia, inclusive, depois da votação de ontem, a gente percebia o deputado Rodrigo Maia muito eufórico. Ele parecia ser o grande vitorioso da noite de ontem. E não tanto pelo resultado, mas pela maneira como ele conduziu. Ele realmente teve pulso e ele conseguiu impor o respeito dele, tanto junto aos parlamentares da oposição, quanto aos parlamentares governistas. Mas eu queria destacar também, Nádia, um fato que aconteceu antes do final da votação, quando a
oposição já cantava vitória, literalmente. E o deputado Carlos Marum, que é do PMDB, do Mato Grosso do Sul, ele fez uma espécie de performance lá no plenário, com direito a cantar e a dancinha também. Vamos acompanhar. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Nádia Rodrigues, Elivaldo Barbosa, eu queria saber de vocês se vocês já aprenderam aí essa coreografia do Carlos Marum. Nem questão, viu, Délio? Não faço questão de aprender essa coreografia. Você quer, Elivaldo? Não, aí faz parte do jogo político, né? É uma situação de muito acirramento entre oposição e governo. Quem saiu vencedor comemora o seu estilo, né? A oposição festejou antes, tentou bloquear de todas as formas a sessão, fez manifestação também bem ao seu estilo. O certo é que são as forças políticas que se manifestam ao seu modo, neste momento difícil da sociedade. Cada um tem o seu papel. O Délio vai continuar lá em Brasília, o Elivaldo vai continuar aqui também, porque no próximo bloco ainda vamos falar sobre esse assunto e vamos mostrar para você a votação da bancada do Piauí. A gente tinha praticamente certeza, eu conversei com o deputado Marcelo na rádio essa semana passada, e ele me disse que ia estar na sessão. Pelo menos que está em Brasília quarta-feira, mas ele não apareceu e não votou. Foi uma das 25 ausências registradas ontem na sessão. Eu realmente me surpreendi, mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre esse assunto na volta do Délio lá em Brasília e o Elivaldo aqui no estúdio também comentando com a gente sobre esse assunto, essa votação. Tá bom, Elivaldo?